Nesse vídeo, nós vamos falar de multiplicação de frações. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Para começar a fazer uma multiplicação, é necessário primeiro que a gente entenda a definição de multiplicação. Uma das ideias de multiplicação é a soma de parcelas iguais. Então, o que isso significa? Se eu tiver 2 vezes 3, significa que eu tenho 2 vezes o número 3, ou seja, 3 mais 3, que vai me resultar em 6. Mas nesse vídeo a gente vai falar de fração. Então, o que significa isso? Por exemplo, se eu fizer 2 vezes 1/2, o que significa isso? Em outros vídeos a gente já entendeu, né? O que é 1/2? Significa eu ter um inteiro dividido em 2 partes, cada uma dessas partes é 1/2. Então, 2 vezes 1/2 seria a mesma coisa que 1/2 mais 1/2. Ou seja, esse 1/2 mais esse 1/2. E a gente já fez isso aqui em outros vídeos, que quando eu tenho denominadores iguais, 1/2 mais 1/2 me resulta em 2/2, que aqui eu ainda posso dizer que é igual a 1 inteiro. Então, a gente vai fazer essa mesma ideia agora com outros exemplos de fração. Agora, eu quero, por exemplo, 2 vezes 1/3, né? Lembrando que o meu vezes pode ser o pontinho, pode ser o x, tem várias simbologias. Então, 1/3 é pegar um inteiro, dividido em 3 partes, e eu estou trabalhando com uma. Usando a nossa ideia de soma de multiplicação, né? Então, 2 vezes 1/3 é a mesma coisa que 1/3 mais 1/3. Ou seja, 1/3 mais 1/3, eu tenho agora 2/3. Vamos fazer mais um exemplo. Eu vou fazer agora 3 vezes 1/4. Então, eu tenho o inteiro dividido em 1, 2, 3, 4 partes. 1/4 é uma delas. E aí, eu vou trabalhar com 3 delas. Então, 1/4 mais 1/4 mais 1/4, que vai me resultar em 1/4 mais 1/4 mais 1/4, 1, 2, 3 quartos. Então, percebam o que a gente consegue entender aqui, ó. Que quando eu tenho essas multiplicações, ó, de um inteiro pela fração, eu multipliquei aqui, ó, o numerador com o numerador. Se não aparece nada aqui embaixo, a gente pode pensar que eu tenho um número 1, né? Porque 2 sobre 1 é a mesma coisa que 2. E 1 vezes 3, 3. Então, ó, 2 vezes 1, 2. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 4, 4. Tudo bem, a gente fez número inteiro por fração. Agora, vamos fazer fração com fração para a gente entender como é que funciona. Então, eu quero fazer 1/2 de 1/3. Como que isso funciona, né? Olha só, eu tenho aqui 1/3, né? Os 3/3 aqui, vou trabalhar com 1/3. E eu quero a metade dele. A metade dele, percebam que eu poderia colocar aqui, por exemplo, ó, ele dividido em 2 partes, que vai ser esse roxinho aqui, ó. Só que aí, percebam que, na verdade, se eu pensasse no meu inteiro, eu teria aqui, ó, mais um pedaço e mais um pedaço. Então, quer dizer que aquele meu 3/3, eu também posso dividir em 6 partes iguais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, eu quero trabalhar só com 1/3. Então, vou tirar esses daqui. Esse 1/3 aqui, ó, eu quero a metade dele. Então, eu quero um pedacinho desse aqui só. Lembra que esse um pedacinho era 1 de 6. Então, na verdade, a metade de 1/3, né? Pegar esse 1/3 e dividir ao meio, cortar, vai me dar esse pedaço aqui, que na verdade é 1/6. Então, olha só. 1 sobre 6. Então, percebam que se eu multiplicar como a gente tinha feito antes, lá, o 2 vezes 1/3, por exemplo, que tinha dado como resultado 2/3, tanto se eu multiplicar um número inteiro por uma fração ou fração por fração, qual é o algoritmo que eu utilizo, né? Qual é a técnica que eu utilizo? É aquela que a gente já viu, ó.
Eu vou multiplicar numerador com numerador. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 3, 6. A mesma coisa aqui, ó. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 3, 3. Então, eu posso escrever aqui do lado o que é uma multiplicação de frações. Então, multiplicação de fração. Então, o que é? Multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Ok? Então, multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Ou então, né? De cima com de cima e o de baixo com de baixo. Então, vamos para mais um exemplo. Agora que a gente já sabe o algoritmo, então vamos lá. Se eu quiser fazer 2/3 vezes 1/2, como que a gente viu? Multiplica numerador com numerador, de cima com de cima. Então, 2 vezes 1, 2. E o de baixo com de baixo, 3 vezes 2, 6. Ou ainda, né? 1/6 vezes 4/5. Como que a gente faz? 1 vezes 4, 4. E 6 vezes 5, 30. Então, essa é a forma para a gente fazer multiplicação de frações. Basta multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Ou de cima com de cima e de baixo com de baixo. Espero que tenha ficado claro e até o nosso próximo vídeo.